Pode começar. Boa tarde a todos. Lamento muito não estar presente aí no Rio de Janeiro. Eu gostaria muito, mas fiquei impedido de realizar essa minha aspiração de participação física, pessoal. A oportunidade de participar do primeiro colóquio da Associação Cultural Tocqueville, sucessora do Instituto Tocqueville, contribuinte de grande valor. Não dá para ver. Desculpe, que eu vi no tipo que estou. Contribuinte de grande valor da. Vamos começar de novo aqui. Deixa eu só acertar aqui minha posição. É o seguinte: eu queria agradecer a todos pela participação e dizer que gostei das palestras até agora ouvidas, muita informação e muita cultura. Na nossa associação, o colóquio da Associação Cultural Tocqueville, sucessora do Instituto Tocqueville, contribuinte de grande valor sob a batuta do saudoso embaixador José Oswaldo de Meira Pena, é no mínimo honroso, para não dizer outra coisa. Nesse aso, apresento uma avaliação sobre como eu vejo a representação política no pensamento de Tocqueville, sem ter a pretensão de esgotar o assunto. A contribuição de Tocqueville para a ciência política não é só relevante, como foi feita no seu aparecimento, foi inédita no seu aparecimento. Ao invés de utilizar o pensamento de como o ser humano deveria viver e organizar-se, como fizeram grandes filósofos antes dele, observou e gerou um pensamento novo e elevou a ciência política em todos os sentidos. Apesar de ele não ter distinguido a forma que depois conhecemos sobre a representação política, ou seja, mediante atividades partidárias e canalização de demandas e representação por interesse, nos brindou com o entendimento de como podemos avaliar a performance social de um povo mediante a descrição e comparação, quer dizer, pelo método da observação. Dentro desse aspecto, a representação política é algo muito importante no governo representativo, e é, na realidade, o nó górdio que nós temos ainda hoje, com deficiência de representação, por representação desajustada entre vontade popular, parlamento e decisão final. Então, o governo representativo eu considero como o ápice do liberalismo político. Tocqueville nos proporcionou uma forma de ver a sociedade pelo que ela realiza e não por uma suposta missão extraterrestre. Essa é a grande diferença do Tocqueville até o aparecimento de Tocqueville e os pensadores que o antecederam. Vamos dar alguns dados sobre Tocqueville, que eu relacionei, apenas como uma pequena biografia. Alex Charles Henri Clérel, visconde de Tocqueville, nasceu em 29 de julho de 1805, na cidade de Paris, França, e faleceu na cidade de Cannes, também na França, a 16 de abril de 1859. Se tornou notável ao analisar a Revolução Francesa e identificar sociologicamente como a sociedade americana dos Estados Unidos da América do Norte vivia e registrando o funcionamento da democracia na América em livro memorável. Enquanto Raymond Aron identificou a contribuição de Tocqueville no campo da sociologia, François Furet evidenciou a pertinência dos escritos dele sobre a Revolução Francesa. Tocqueville foi um defensor inteligente da liberdade e da igualdade, considerando-as inseparáveis. Discutiu ainda sobre o perigo da democracia levar a uma ditadura da maioria. E sobre a igualdade não se alimentou de nenhuma ideia socialista. Essa é a grande diferença também. Por sua clareza de posições sobre os temas que tratou, Tocqueville deve ser estudado e os seus escritos merecem a meditação de todos aqueles que respeitam o pensamento humano e atribuem a ele um papel relevante na construção da humanidade. Eis aí a minha distinção. Vamos, então, agora examinar qual é o material humano objeto da democracia na América, ou seja, da observação de Tocqueville.
tá? A história política dos Estados Unidos, da América do Norte, começa com o Pacto Mayflower, que é o nome do navio, que transportava os imigrantes ingleses puritanos que saíram da Inglaterra em 1620, fugindo da perseguição implementada pelo rei Jaime I. Eis os dizeres resumidos do pacto. Em nome de Deus, amém. Nós, cujos nomes vão transcritos abaixo, súditos leais de nosso augusto e soberano senhor, o rei Jaime, pela graça de Deus, rei da Grã-Bretanha, França e Irlanda, defensor da fé, etc., tendo empreendido para a glória de Deus e incremento da fé cristã e em honra do nosso rei e do país, uma viagem a fim de fundar a primeira colônia nas regiões do norte da Virgínia. Tornamos presente, solene e mutuamente na presença de Deus a nossa intenção de tudo ajustar e combinar em boa união, irmanados numa corporação civil política para a nossa melhor organização e preservação e progresso dos fins já mencionados, e em virtude de que serão estipuladas, constituídas e fixadas leis justas e imparciais, estatutos, atos, constituições e funções de tempos a tempos, assim como pensamos ser mais desejável e conveniente para o bem geral da colônia, dentro do que prometemos toda a submissão e obediência. Em vista disso, nós, testemunhas do fato, subscrevemos em Cap Code, a 11 de novembro do ano 18º do reinado de nosso soberano e senhor rei Jaime da Inglaterra, França e Irlanda, e no 54º de reinado na Escócia, ano de 1620. Por que esse manifesto é importante? Porque mostra que aqueles colonizadores, aqueles que vinham do Reino Unido, eles tinham uma semelhança, eles tinham alguma identificação, eles tinham valores próximos, tá? E eu digo aqui, a população imigrante possuía valores próximos e se propunha a ter uma vida mais harmônica do que aquela então vivida na Inglaterra, questão de perseguição religiosa. Tocqueville chegaria à América mais de 2 séculos depois. Mas aí encontrou solidificado os princípios contidos na Mayflower. Essa é a minha opinião. Vamos ver agora a diferença de enfoque entre os vários pensadores e Tocqueville, para distinguir o pensamento tocquevilliano. O olhar sobre a sociedade diferencia as conclusões oferecidas pelos filósofos. Vejamos como o pensamento político chegou até Tocqueville. Iniciamos pelo início, como diria José Honório Rodrigues, grande historiador brasileiro. Platão, ele nos ofertou um entendimento que até nossos dias encontra muitos estudiosos e dá base para várias escolas de pensamento, como ele enxerga a sociedade e o Estado. Platão, inspirado pelas teorias de Parmênides acerca do imobilismo, elaborou uma teoria metafísica dualista, que divide o mundo em 2 categorias, ideias fixas e imutáveis, que descreve essencialmente cada ser ou objeto existente, e o mundo sensível, que se constituiria, na realidade, por nós vivida no dia a dia e percebida. Platão acreditava que a razão auxiliada pela dialética resolveria as contradições do pensamento e, com isso, chegar-se-ia à verdade em si. O ser humano de posse da verdade e da justiça governaria a sociedade. Esse ser humano é o sábio de Platão. O fator determinante seria o uso da razão, daí o seu entendimento que o governo, força dirigente do Estado, caberia aos sábios, pois a população em geral não estaria preparada para resolver os problemas decorrentes da vida em sociedade. Esse pensamento alicerçou várias correntes autoritárias, conforme nos mostra a história. Aristóteles, por sua vez, diverge de Platão e entende ele que os princípios defendidos por esse não eram suficientes, pois ele entendia que os princípios científicos estariam na indução. Ele acresce esse entendimento. Aristóteles entende que o princípio que rege a vida humana é a busca da felicidade, portanto, pela indução poderíamos obter tal intento. Isso é apenas uma síntese. Platão e Aristóteles representam o pensamento antigo. Modernamente, temos outros pensadores. Selecionei 2, Hobbes e Rousseau. Hobbes entende que o ser humano vive em luta constante uns com os outros, na luta pela sobrevivência.
O Estado, para ele, acontece quando os seres humanos resolvem buscar a paz e a prosperidade. Hobbes utiliza o método da indução e dedução e não difere nesse aspecto a Aristóteles. Rousseau diverge do método da indução utilizado por Hobbes. Entende que o ser humano nasce puro e que, no estado da natureza, todos viviam igualitariamente. Nesse diapasão, vai à conclusão de que o ser humano nasce puro e que os seus efeitos são adquiridos durante a vida em sociedade e, portanto, os vícios advêm da sociedade. Platão, Aristóteles, Hobbes e Rousseau partiram de princípios gerais e elaborados pela razão ou por indução para prescrever como a sociedade deveria ser. Tocqueville se ateve em descrever a sociedade e mostrar os condicionamentos históricos do fenômeno político. É um outro método de avaliação. Esse enfoque de Tocqueville trouxe para as ciências sociais uma nova visão sobre a realidade social. O método utilizado parte da observação e da experiência de vida, e não de elaborações intelectuais feitas anteriormente. Então, a primeira distinção, importante distinção, é o pensamento de Tocqueville parte de outro, o objeto dele é observado, não é uma dedução, nem uma indução, e nem a criação de que o homem constrói as suas coisas extraterrenamente. Ele olhou na prática, esse foi o enfoque dele. Essa é a grande alteração que há nesse processo de estudo. Agora, vamos ver um breve histórico da representação para a gente poder saber, poder ligar com Tocqueville sobre a representação. A fim de podermos melhor compreender o que vem a ser a representação, vamos destacar alguns pensadores que falaram ou trataram do tema. José Martiniano de Alencar nasceu em 1º de maio de 1829, na cidade de Fortaleza, Ceará, tendo falecido a 12 de dezembro de 1877, na cidade do Rio de Janeiro. Escritor de nomeada, é bom lembrar que ele é contemporâneo de Tocqueville. Raquel de Queiroz, na introdução ao primeiro dos perfis parlamentares editado pela Câmara dos Deputados, diz: quando se imagina José de Alencar um escritor profissional a se interessar pela política, estão se invertendo os termos da questão. A política é que era o seu país, a sua nação de nascimento. Da política é que ele teve que fugir e desgarrar-se para poder se entregar à literatura, à sua poderosa e invencível vocação de ficcionista. E, aliás, essa fuga foi sempre parcial, pois a imposição da política, o ambiente político, não o abandonaram nunca. A citação do José de Alencar é importante porque ele tem uma contribuição do ponto de vista do pensamento político. Essa menção está no livro Sistema Representativo, publicado pelo Senado Federal. Este livro foi escrito por José de Alencar, e no qual o autor destaca que... Agora vou só fazer uma citação do José de Alencar para poder configurar essa contribuição dele. Duas são as faces da humanidade, o indivíduo e o povo. Duas são, portanto, as máximas questões do direito. Ele que era advogado. 1, a questão civil. 2, a questão política. Nenhuma delas foi já resolvida pela ciência, a despeito do prodigioso desenvolvimento da civilização. Estamos na metade do século XIX. Moderna, o problema da independência individual, como o da igualdade democrática, está ainda bem longe da solução. O estudo de ambas as questões abrange a filosofia do direito em sua base larga e complexa. A parte relativa à questão civil, à individualidade humana, fica reservada para a discussão do projetado código com o qual entende intimamente, pois foi por ele sugerido em 1860. E nós estamos falando do esboço do Código Civil Brasileiro, publicado entre 1860 e 1865, de autoria de Augusto Teixeira de Freitas. A parte política é o objeto desse trabalho. Continuando, José de Alencar diz: a ciência do governo se resume no princípio da representação, base de que decorre toda a constituição do Estado, raiz e tronco da organização política.
José de Alencar diz textualmente que a representação é de interesse. Esse é outro nó gordo na discussão política, tá? De interesse das ideias do grupo que elegeram o seu representante, e não do representante. Modernamente, num governo representativo, existem os partidos políticos que se destinam a canalizar as demandas sociais dentro do espectro do seu núcleo de pensamento, apresentando ao eleitor candidatos que podem propugnar por essas demandas. Uma vez eleitos, tais representantes devem trabalhar para defender os interesses daqueles que o elegeram. A citação se faz necessária para ilustrar o pensamento de José de Alencar, que, em sendo contemporâneo de Tocqueville, tratou da representação e também do risco de que as maiorias impusessem às minorias o que se denomina de ditadura. Às páginas 16 da obra, diz Alencar: disse vulgarmente que os Estados Unidos são o país modelo da liberdade de imprensa. Entretanto, o cidadão americano que, nesse momento, pretendesse sustentar em Nova York o direito da Confederação do Sul, talvez corresse perigo de vida e não publicasse tranquilamente seu diário. Lembra algumas passagens do que nós estamos vivendo. A maioria, diz Tocqueville, tem um imenso poder de fato e um poder de opinião quase igual. Uma vez estabelecida a respeito de uma questão, não há obstáculos que possam, já não digo esbarrar, porém, mesmo retardar sua marcha e dar-lhe tempo de escutar as lamentações dos que esmaga em sua passagem. Continuando as páginas 46 e 47 da mesma obra, Alencar diz: em suma, o ideal de governo é que a democracia se realize no parlamento, por meio de representação com caráter integral da democracia originária. Impossível na atualidade. Estamos falando na metade do século XIX. A fim de ilustrar melhor o tema, eu continuei com alguns autores, vou citar mais um. Me permite citar o livro Liberalismo Contemporâneo, de Antônio Paim, segunda edição, Tempo Brasileiro, páginas 112 e 114. Paim inicia o capítulo dizendo: na tradição católica, os interesses particulares confundiam-se com o egoísmo, de todo condenável, e esse entendimento chegou mesmo a ser perfilhado por vários autores liberais, a exemplo de von Mises. Nesse particular, o grande mérito de Benjamin Constant consiste em haver suscitado essas duas ideias. Primeiro, o interesse geral é distinto, mas não contraposto a interesse particular. E segundo, a tarefa da representação política é propiciar a negociação entre os diversos interesses, para fixar-se uma definição na linha a ser empreendida pelo país. Subsequentemente, os liberais estabeleceram o caráter inelutável do conflito social, sendo função do sistema representativo evitar que desague na guerra civil. Bom, essa citação do Paim, e eu concluo isso, essa parte da representação. O governo representativo, mais especificamente, a representação política, no chamado governo representativo, é um instrumento garantidor da participação da sociedade nas decisões políticas de um Estado, e se constitui um instrumento indispensável no funcionamento do poder em uma democracia. O governo representativo, a meu ver, é a maior conquista do pensamento liberal. Seu funcionamento numa sociedade de massa requer que a representação política consiga levar ao debate todos os pleitos dos vários grupos sociais que formam a sociedade. Agora vamos tratar do Tocqueville, já que a gente falou do tema e do que nós queremos tratar. O pensamento político moderno muito deve a Tocqueville. Esse, no seu mais conhecido trabalho, Democracia na América, nos brindou com uma descrição brilhante da sociedade americana e seu modo de vida democrático. A contribuição de Tocqueville no tocante à representação política se deu das formas adiante elencadas que foram extraídas do mencionado livro, contando ainda com o livro Democracia Liberal, segundo Alex Tocqueville, de autoria do Ricardo Vélez Rodrigues, edição Mandarim, Instituto Tancredo Neves, volume Liberalismo Doutrinário e Pensamento Tocqueville, curso de Política, Estudo de Humanidades, Antônio Paim, Leonardo Costa e Ricardo Vélez. Todas essas citações é porque está configurado textos abrangentes sobre o que eu estou falando. Tocqueville era um aristocrata por formação.
homem ligado ao direito, exerceu a magistratura no Tribunal de Versalhes, França, entre 1827 e 1832. A conversão aos ideais democráticos se deu quando da sua viagem à América. Vélez, as páginas 83 em diante da obra citada, nos diz: quando se deu a conversão de Tocqueville na ideia democrática, essa conversão efetivou-se de forma clara em sua viagem à América, que ocorreu entre 11 de maio de 1831 a 20 de fevereiro de 1832. A conversão se deu por etapas. Tocqueville acreditava mais na natureza das coisas que na vontade do homem. Reconhece e admira o patriotismo do povo americano e, ao descobrir que a igualdade regrada constitui parte relevante da democracia, conforme Vélez publicou a carta de Tocqueville, enviou seu primo Luiz de Gorcay, relatando o projeto do livro. É importante isso porque são provas documentais das afirmações antecedentes. Aí diz Vélez, descrever muito, aliás, o próprio Tocqueville, em sua carta, mencionado por Vélez, descrever muito exatamente o que seria necessário esperar em termos da liberdade. Nós temos tido na França, nos últimos 100 anos, a anarquia e o despotismo sob todas as suas formas, mas jamais nada que se assemelhasse a uma república. Se os monarquistas pudessem ver a marcha interior de uma república bem organizada, o respeito profundo que se tem ali pelos direitos adquiridos, a pujança desse direito nas massas, a legião da lei, a liberdade real e eficaz que ali se goza, o verdadeiro reino da maioria, o progresso cômodo e natural que ali segue em todas as coisas, perceberiam que abarcam, sob um nome comum, estados diversos que nada possuem de análogo. Os nossos republicanos, por sua vez, sentiriam que o que temos chamado de república não tem sido mais do que um monstro que não se saberia classificar. Mas adiante isso, coberto de sangue e de sujeira, vestido de farrapos ao som de querelas de antiguidade. A visão de Tocqueville sobre a América e os americanos produziram uma obra que mudou o enfoque das análises sociológicas daí em diante. Essa visão dos fatos sociais era revolucionária e inédita. Tocqueville descreve o funcionamento da sociedade americana. Para o nosso trabalho, destacamos duas análises. Igualdade regrada, que dá suporte a uma visão democrática, e o perigo da maioria implantar uma ditadura e não permitindo que a minoria mantenha os seus direitos. A igualdade na vida americana é a oportunidade, ou seja, igualdade de condições, sendo que todos os americanos têm direito à liberdade e igualdade dos direitos, portanto, apenas o direito os limita e os diferencia. A cultura norte-americana, segundo Tocqueville, se sustenta em valores originários da religião. Essa é uma identificação que ele faz. Da família e do amor à liberdade e à busca de igualdade de oportunidades. Essa situação era, nessa época, uma novidade, pois a França vivia em outro diapasão. Os americanos tinham valores muito próximos e possibilitou a expansão social com alguma conformidade. E o valor liberdade sustenta até os dias de hoje a grandeza daquele povo. O maior perigo, segundo o nosso entendimento apontado por Tocqueville, era o fato que, num regime democrático que outorga autoridade pelo voto, corre o risco da maioria implantar uma ditadura em relação à minoria, ou mesmo suprimir direitos ou impor sanções sem que haja qualquer forma de defesa dessa minoria. Esse risco realmente existe. Entretanto, há que se lembrar que a experiência americana foi adquirida mediante uma escala. Vamos a ela. A. Em sua origem, a maior parte da população veio do Reino Unido. B. No Reino Unido já havia uma experiência de vida política parlamentar. C. No Novo Mundo, aquela população reproduziu a experiência ancestral. A formação do país se deu pela junção de estados, ou seja, divisões territoriais, de certa forma homogêneas, ou seja, valores, religião, porém com histórias próprias. Essa formação manteve a independência dos chamados estados, foi respeitado a origem, ficando a autoridade federal com a incumbência da tradicional defesa do novo país. A escolha política pela democracia optou pelo voto, sendo que os valores liberdade e igualdade se tornaram gêmeas. Não nos esqueçamos nunca a igualdade de oportunidades, pois a responsabilidade pessoal não foi declinada nunca.
Isso é um dado importante dentro dessa conjuntura. A representação política no pensamento de Tocqueville está baseada na defesa das minorias, não permitindo que as minorias fossem esmagadas e na identificação de que a igualdade regrada dá sustentação à vida democrática. Tocqueville e a nova ciência política. Ele está diante de uma nova ciência, porque ele está enfocando de forma divergente dos seus antecedentes. Ao chegar na América, Tocqueville se deparou com uma sociedade diferente da francesa, ou podemos dizer, das existentes na Europa. A sociedade americana foi formada por imigrantes vindos do Reino Unido, tinham uma formação religiosa e isso os aproximava, pois tinham valores semelhantes e tinham por objetivo maior uma vida digna e pacífica. Independentemente dos percalços vividos, os novos habitantes da América estabeleceram um modo de vida dentro dos parâmetros da vida anterior, ou seja, valores como família, religião, respeito aos mais velhos, etc. Alguns valores foram tornados essenciais na nova vida. A lei passava a ter valor acima de qualquer coisa. A obediência se tornava necessária para que a ordem viesse a prevalecer. Na vida política, a nova sociedade elegia seus representantes mediante o voto esse que se constitui em direito inalienável, e que não mais dependia de ter ou não certo padrão de riqueza, como ainda funcionava o Reino Unido. Essa mudança, ou nova estrutura de governo, mantendo-se a divisão de poderes de origem, ou seja, tínhamos o executivo, o judiciário e o legislativo, teve como novidade maior proximidade que se deu entre eleitor e eleito, tornando o exercício do poder mais bem fiscalizado. Tocqueville contribuiu de forma definitiva com a ciência social, quando, ao invés de utilizar os meios de Platão, Aristóteles, Hobbes ou Rousseau, indução, etc., descreveu como aquela comunidade vivia, como decidia resolver seus conflitos e quais eram os seus objetivos traçados, e mais, que o valor liberdade e igualdade eram a base da nova sociedade e se constituíam em seu amálgama. Os fatos sociais passaram a ser matéria-prima do filósofo Tocqueville, e não mais outros fatores que determinavam a vida humana segundo os critérios anteriormente utilizados. Ao analisar as consequências da vida social de fora para dentro, tendo os fatos sociais como matéria-prima e distinguindo os valores da nova sociedade, estabeleceu uma nova maneira de se desenvolver a ciência social. A atualidade dos instrumentos utilizados por nosso autor é demonstrada no texto que Vélez, que na obra citada, nos traz. Diz Vélez: um outro aspecto que salta à vista na ciência política tocquevilliana é a influência que recebe do que podemos chamar de tendência orgânica dos estudos sociais, característica que era comum no final do século XVIII e início do século XIX. François Mellon registrou essa influência da seguinte forma: a prática de Tocqueville tinha um precedente. As pesquisas sociais, notem bem, talvez, eu não sei se isso é verdade, mas ele talvez seja o primeiro, pelo menos dos filósofos, que usaram as pesquisas sociais no século XIX, inauguradas no século XVIII, que conheceram sua idade de ouro na primeira metade do século XIX. Eles tinham como objeto privilegiado o mal social, tendo sido pensada a sociedade como um organismo. Sua doença implicava em uma disfunção geral. Interessar-se pelo pauperismo, pela criminalidade, pela prostituição, constituía o caminho para elaborar um diagnóstico acerca da sociedade, a fim de fixar uma terapêutica. A viagem de Tocqueville insere-se na grande corrente de pesquisa social, estatística e qualitativa. A menção mostra o quanto o nosso autor estava à frente do seu tempo, ao utilizar aquelas formas consagradas um século depois da sua própria existência. Liberdade, igualdade e condições. Entre os novos objetos que me chamaram a atenção durante minha... Esse é Tocqueville dizendo, é uma citação de Tocqueville. Entre os novos objetos que me chamaram a atenção durante minha permanência nos Estados Unidos, nenhum me impressionou mais do que a igualdade de condições. Descobri sem custo a influência prodigiosa que exerce esse primeiro fato sobre o andamento da sociedade. Ele proporciona ao espírito público certa direção, certo
aspecto às leis, aos governantes, novas máximas e atos e hábitos particulares aos governados. A liberdade, agora terminada essa citação, que está na Democracia na América, eu digo, a liberdade é o valor maior na visão liberal, sendo que a igualdade tem sido o valor maior na visão socialista. Entretanto, a visão de Tocqueville sobre a igualdade nada tem com a visão socialista. A liberdade é um valor inseparável da vida humana. Sem ela, podemos afirmar que não há vida. Ela se constitui em direito inalienável que o ser humano não pode dispor. O que Tocqueville encontrou na América e chamou de igualdade de condições é o que hoje chamamos de igualdade de oportunidades. Essa igualdade é também inalienável, pois dá ao ser humano o direito de progredir, ou seja, elevar-se na vida, seja intelectualmente ou economicamente, ou os dois. A liberdade e a igualdade são tratadas também contemporaneamente por autores como John Rawls, no seu livro Liberalismo Político. E diz Rawls, todas as pessoas têm igual direito a um projeto inteiramente satisfatório de direitos e liberdades básicas iguais para todos. Projeto esse compatível com todos os demais. E nesse projeto, as liberdades políticas, somente essas, deverão ter seu valor equitativo garantido. No segundo item, diz Rawls, as desigualdades sociais e econômicas devem satisfazer dois requisitos. Primeiro, devem estar vinculadas a posições e cargos abertos a todos, ou seja, igualdade de oportunidades, em condições de igualdade equitativa de oportunidades. E segundo, devem representar o maior benefício possível aos membros menos privilegiados da sociedade. Tocqueville encontrou na sociedade americana a liberdade garantida pelas leis e seu poder judiciário. A igualdade de condições foi construída pela sociedade com as leis que garantem que todos possuem os mesmos direitos, sendo claro que todos são iguais perante a lei. A lei é que os desiguala, na medida em que os méritos são conferidos pela lei. O direito de votar e ser votado garantiu àquela sociedade uma representação de todos. Seu modelo de escolha foi o distrital. Isso significa dizer que núcleos não muito grandes escolhem seu representante e pode, por isso, melhor fiscalizá-lo, melhor se identificar entre eleito e eleitores, fazendo com que o representante tenha que prestar conta. Tocqueville também constatou e nos relatou o acesso à educação via religião, família e do próprio Estado existente naquele momento. Essa oferta possibilitou o aproveitamento ou o afloramento de talentos em todas as comunidades. A liberdade proporciona a igualdade de condições, amparadas ambas pelo cumprimento da lei. Tocqueville pôde descrever uma sociedade livre que se norteava pela lei e que o respeito humano era obtido mediante o cumprimento da lei. Lei essa estabelecida por instituições livremente compostas pela sociedade mediante procedimentos reconhecidos e praticados por todos. Há que se ter em conta que, naquele momento, nem todas as pessoas participavam da vida política. As mulheres, por exemplo, não tinham direito a voto, e alguns direitos lhes eram negados. Entretanto, isso não torna a experiência democrática negativa, a ponto de invalidá-la. Era uma época e a democracia se envolveu até os nossos dias, corrigindo muitas injustiças antes praticadas ou não observadas pela sociedade. O importante de toda a experiência americana foi a que possibilitou a viabilização da democracia, com liberdade e a busca da igualdade mediante o mérito e não a outorga. É muito importante isso. Ela possibilitou o mérito, quer dizer, o reconhecimento do mérito, e não a simples outorga. A sociedade livre que hoje conhecemos deve muito à sociedade americana e aos filósofos do nível de Tocqueville, que deixou um legado que nos possibilita entender como a sociedade evoluiu, como deveria estar. Tocqueville deu nova visão à ciência política e, por isso, seu pensamento vem sendo discutido e considerado atual necessário para o desenvolvimento da ciência política. Essa era a minha comunicação. Gostaria de poder receber, eventualmente, qualquer dúvida, tirar dúvida ou responder a questões que não ficaram claras. Obrigado a todos.